Daniel capítulo 1, Deus não tem queridinhos, Deus não tem privilegiados, Deus tem homens, mulheres, jovens e moças que o buscam de coração. Daniel capítulo 1, Daniel capítulo 1, é fácil, você tem no meio da Bíblia, Salmos, Provérbios, Eclesiastes, Cantares, Isaías, Jeremias, aí vem Lamentações, Ezequiel, Daniel, 1:8. E Daniel assentou no seu coração não se contaminar com a porção do manjar do rei. Bem, vamos entender quem é Daniel. Jovem ainda, o seu país perdeu uma guerra, perdeu para a Babilônia. A Babilônia foi que entrou, entenda bem, e tomou conta de tudo aqui daquele, e levou o pessoal para o cativeiro, para lugar distante. Lá ele mandou escolher os melhores, aqueles mais, vamos dizer assim, melhores aparências, jovens doutos, jovens da nobreza de Israel, lá de Jerusalém, e Daniel estava entre eles. E o Daniel, quando entrou, ele foi escolhido então para servir a Nabucodonosor. Mas durante 3 anos eles estariam aprendendo o costume dos caldeus, aprendendo o idioma deles, aprendendo a cultura deles, para depois servir a Nabucodonosor no palácio, para fazer aquilo, entenda bem, que tinham que fazer. Aí o rei designou a comida deles, a bebida deles. O Daniel viu que alguma coisa não estava boa, quer dizer, alguma coisa não estava de acordo com a palavra. Então o que ele colocou? E Daniel assentou no seu coração não se contaminar. Qualquer pessoa, irmão, quer se destacar na vida, coloca, eu não vou me contaminar. Nós estamos num mundo babilônico, quer dizer, um mundo, entenda bem, mundano mesmo, satânico, diabólico. Então não podemos nos contaminar com os olhos, não podemos nos contaminar com os ouvidos, e principalmente sobre tudo que se deve guardar, guarda o seu coração. Por isso ele colocou, vamos repetir aqui, Daniel colocou no seu coração não se contaminar, entenda bem, com a porção do manjar do rei, nem com o vinho que ele bebia. Portanto, pediu ao chefe do seu eunuco que lhe concedesse não se contaminar. Olha, eu não quero comer essa comida, beber essa comida. Mas rapaz, se você não comer, você vai me dar problema. Vamos fazer algo importante. Olha o que Daniel vai fazer aqui. Versículo 9, diz assim: ora, Deus deu graças e misericórdia diante do chefe dos eunucos. Deus prepara tudo. Quando você propõe no seu coração servir a Deus, quando você propõe no seu coração ser fiel a Deus, Deus se prepara, Deus faz tudo para você. E disse o chefe dos eunucos a Daniel: tenho medo do meu senhor, o rei, que determinou a vossa comida e a vossa bebida, porque veria ele os vossos rostos mais tristes do que os dos jovens que são vossos iguais. Assim arriscareis a minha cabeça para com o rei. Então disse Daniel ao despenseiro, a quem o chefe dos eunucos havia constituído sobre Daniel, Ananias, Misael e Azarias: experimenta, peço-te, o teu servo 10 dias, fazendo que se nos dê legumes a comer e água a beber. Então se veja diante de ti a nossa aparência, e a aparência dos jovens que comem a porção do manjar do rei. E conforme vires, te haja com teus servos. E ele conveio nisso, e o experimentou 10 dias. Atenção, hein? E ao fim dos 10 dias, apareceu seus semblantes melhores, eles estavam mais gordos, para a gorda que é forte, né? Estavam mais fortes do que todos os jovens que comiam da porção do manjar do rei, de sorte que o despenseiro tirou a porção do manjar deles, e o vinho que deviam beber, eles davam legumes. Isso aqui é muito bonito, você entender isso aqui, porque preste bem atenção. Ele se destacou porque ele colocou no seu coração não se contaminar. O que ele fez, que todo mundo tem que fazer. A contaminação está principalmente no coração. Coloque no seu coração, eu não vou me contaminar. Mas como é que eu consigo isso? Com a palavra de Deus. Por isso que eu digo, eu não quero acrescentar nada à Bíblia, nem adivinhar nada, mas certamente na comida ali de Nabucodonosor, na bebida que ele oferecia, tinha alguma coisa que fazia eles se contaminarem. Talvez oferenda aos ídolos, né? Talvez comida que em Israel naquela época era proibido, porque eles tinham a lei de Moisés, entende? Mas não quero acrescentar, não, só estou dizendo para você, alguma coisa que não está de acordo com a palavra, somos nós. Pastor Jean, como é que eu consigo não me contaminar? Vamos para o Salmo 119. Você conhece sempre o versículo 11, que eu falo, mas eu vou ler um pouquinho mais hoje. Hoje eu vou ler os versículos 9, 10 e 11. Salmo 119, versículo 9, diz, 119, 9, e diz: como purificará o jovem o seu caminho?
Como é que ficará o homem, a mulher, o idoso também, qualquer pessoa? Aí ele diz assim, observando conforme a tua palavra. Observe se aquilo que você está fazendo está de acordo com a palavra. Olha para mim, o que você pensa está de acordo com a palavra? O que você deseja está de acordo com a palavra? Se você quer ser destaque como Daniel, repito, Deus não tem privilegiados, Deus não tem queridinhos, não. Deus tem homens e mulheres que o buscam e não se contaminam, que colocam, observam tudo conforme a palavra. Eles começaram a prestar atenção, Daniel começou a prestar atenção, olha a comida do rei, olha o bebê do rei. Ele viu que tinha alguma coisa que feria a palavra do seu Deus. A mesma coisa, irmão, feriu a palavra de Deus, estou fora. Você tem que sair, não pode ficar. E aí ele diz mais para nós assim, observando conforme a tua palavra. De todo o meu coração te busquei, não me deixe desejar dos teus mandamentos. Senhor, não me deixa não. Pode ser, às vezes oferece. Imagine, comer a comida do rei, beber a bebida do rei. Já pensou? Vai ganhar mais. Ou vai ter isso, vai ter aquilo. Seja o que for, cuidado com as ofertas. Nós contamos um caso, vocês já ouviram bastante. É um filme, mas que traz uma realidade. Esse rapaz era um estrangeiro, um imigrante num país como os Estados Unidos, né, que faz uma rejeição pelos imigrantes. E é por cima nem caso latino. Aí ele conseguiu um emprego depois de algum tempo parado. E, puxa, a família ficou feliz, a esposa conseguiu colocar a criança nas escolas, né, e tudo aquilo. É um país muito capitalista mesmo, que lá tem que ter a grana para fazer as coisas. E ele foi simplesmente, então, né, conseguiu, ficou feliz e tudo. E um dia o chefe notou que ele mandou chamá-lo no seu escritório. Vem até aqui ao meu escritório. E ele foi até o escritório. Chegou lá e disse assim, olha, eu notei que você é um rapaz trabalhador, gostando do seu serviço. Eu vou lhe dar uma promoção. Estou precisando de um gestor, de um gerente, naquela época precisava esse nome, né? Gerente, para o almoxerifado. Você vai ganhar mais, eu vou te apresentar o pessoal que você vai ser. E ele ficou feliz, disse, muito obrigado, sim. Só tem uma coisa, sempre chegam aqui 17 engradados do material. Você vai anotar 16, tá? Um você vai deixar de fora, que é uma coisa para resolver uns assuntos meus. Ele não é, entenda bem, era o encarregado, o chefe geral, mas não era, vamos dizer, era o dono da empresa, deve ser uma SA, por exemplo. Aí ele olhou assim, peraí, entra 17, eu tenho que só anotar 16. Aí o chefe olhou para ele assim, você está comigo ou não está? O chefe, não responda agora não. Vá para casa, pensa direitinho, porque é uma oportunidade que eu estou te dando. E amanhã você vem me dar a resposta. Tá bom. E ele foi para cá, contou para a esposa, falou para a esposa, eu não posso aceitar isso. Por quê? Porque ele era cristão. Se eu aceitar isso, eu estou ferindo a palavra de Deus. Mas aí a esposa falou, bem, eu sei, mas olha, nós colocamos a nossa casa em ordem, pagamos nossas contas, entenda bem, a criança está na escola, temos o nosso aluguel, mas Deus sabe de todas as coisas, vai lá, Deus vai te dar a direção. E ele falou assim, ela disse, só me prometa uma coisa, se eles te mandarem embora, você liga para mim, né? Não deixa de ligar para mim, não. E ele foi. Chegou lá, entrou na sala do chefe, estava o outro lá, que foi chamá-lo. Ele disse, e aí? Ele disse, ó, chefe, eu gostei, eu preciso muito do emprego, então, uma promoção, mas não posso aceitar. Rapaz, você sabe o que está falando? Você sabe o que pode ser consigo? Você pode perder o seu emprego. Eu sei, chefe, mas por que eu ia desonrar a minha família e desonrar o meu Deus? O homem olhou para ele assim, olhou para o outro, você não vai aceitar? Ele disse, não posso, eu tenho que vou desonrar a minha família e desonrar o meu Deus. Ele disse, levanta, apertou a mão dele, aperta a minha mão, parabéns, o cargo é teu. Olha, eu vou te ser verdadeiro, você não era o primeiro da lista, não, você foi o 7º da lista, mas todo mundo aceitou a picaretagem. Ele não aceitou, não se contaminou. Amigo, Deus vai trabalhar a seu favor. Deus trabalhou a favor de Daniel. Deus fez com que o dispenseiro, o que você leu lá? Que ele achou graça diante dos olhos do dispenseiro. Assim, pois esse rapaz é sincero. Quer dizer, Deus trabalha com essa sinceridade, Deus vai trabalhar a seu favor, mas tem gente que não, o pessoal não vai aceitar, vai achar que eu sou fanático, que eu sou aquilo. Nada, Deus diz, eu honro aos que me honram. E ele está falando aqui para nós, aí versículo 11, escondi a tua palavra no meu coração, para eu não pecar contra ti. Você ouve isso aqui sempre. Esse é o segredo, guardar a palavra, e sempre que surgir alguma coisa, você confronta aquilo com a palavra. Se não está de acordo com a palavra, pode ser lucrativo. Seria lucrativo para ele, sim ou não? Não seria? Puxa, ele ganharia mais. Não seria, e para o Daniel, não seria
vamos dizer, é prazeroso comer aquela comida, eu não sei qual era a comida, não quero dizer se era um fazão, né? Se era um camarão, né? Se era uma, sei lá, entende? Mas era alguma coisa que fazia Daniel se contaminar. Quer dizer, que ia ferir a palavra do seu Deus. Esse é o segredo, tem que fazer isso. Aí você conhece Provérbios 4, 23. O que diz Provérbios 4, 23? Ô igreja de Cristo, se nós queremos ganhar nossa família para Jesus, colocar nossa família no altar de Deus, nós precisamos disso aqui. Provérbios, capítulo 4, versículo 23. Sobre tudo que se deve guardar, guarda o teu coração. E como é que eu consigo guardar o meu coração? Observando a palavra de Deus. Que ele está trazendo a palavra aqui, guardando o que você ouve na pregação, o que você lê na Bíblia, aquilo que Deus fala ao seu coração, você vai guardando com você. Esse é o segredo para você vencer. Esse é o segredo para você ter vitórias na vida. E tem gente que não quer ter essa vitória de maneira alguma. Aí ele vai falar para nós aqui. Sobre tudo que se deve guardar, guarda o teu coração, entenda, porque dele o coração procede as saídas da vida. É verdade. A boca, por exemplo, Jesus falou, a boca fala, o coração está cheio. Entendeu? Lucas 6,45. Quer dizer, o que está no seu coração, você tem que guardar com você. Ouve a pregação, guarda, e quando surgir qualquer coisa, como Daniel, prazerosa, ou como esse rapaz, lucrativo, mas não está de acordo, eu não vou aceitar. Mas eu vou pagar um preço, se eu tiver que pagar, eu vou pagar, mas Deus vai me honrar. E Deus honrou. Você pode ter certeza disso. José estava lá, podia ser amante, entenda bem, da mulher do dono da casa, mas não quis. Não, que isso? De maneira alguma. Por quê? Ele disse, por que eu ia pecar contra o teu marido e pecar contra Deus? Principalmente contra Deus. Ele não quis. Esse é o segredo. Muita gente, desculpa a expressão, olha para mim, não é pagar o preço, não. O preço aqui é renúncia por amor à palavra de Deus. É abrir mão de prazeres ou de ofertas, entenda bem, ou de lucros na vida, mas que vão ferir a palavra de Deus. Isso foi o que o Daniel fez. Por isso Daniel se destacou. Ele colocou. Aí nós sabemos o que aconteceu com Daniel. O que Deus fez com Daniel? Vamos voltar um pouquinho no Daniel, só para ler essa parte aqui, que nós vamos nos prolongar muito no Daniel hoje não. Eu tenho muito mais outra, eu tenho uma palavra muito forte de Hebreus capítulo 12, que eu dei 6 horas da manhã. Aí ele diz assim, versículo 17, ora, a esses 4 jovens, quer dizer, Daniel e seus 3 amigos, né? O Ananias, o Misael e o Azarias. Ora, esses 4, já que Sadraque, Mesaque e Abednego. Ora, esses 4 jovens, Deus deu o conhecimento e a inteligência em todas as letras de sabedoria. Deus dá. Eu honro aos que me honram. Eles honraram, não vamos comer essa comida, mas essa comida tem a carne, essa comida aqui é forte, mas ela vai me fazer contaminar. Então eu não quero me contaminar. Quer dizer, eu não posso aceitar aquilo que não está de acordo com a palavra. Ele diz, mas a Daniel deu o entendimento em toda visão e sonho, porque os outros seguiram Daniel. Daniel foi o primeiro a colocar. A Bíblia fala que Daniel colocou, eu não vou me contaminar. Daniel colocou isso, e não se contaminou, andou na palavra de Deus, e Deus o honrou de uma maneira tremenda. Aí disse, e Deus deu toda sabedoria e sonhos. E ao fim dos dias, em que o rei tinha dito que os trouxesse, o chefe dos eunucos os trouxe diante de Nabucodonosor. Chegar diante daquele homem, o poderoso da época, o homem que as pessoas tremiam diante dele. E o rei falou com eles. Entre todos eles não foram achados outros tais como Daniel, Ananias, Misael e Azarias. Por isso permaneceram diante do rei. Em toda a matéria de sabedoria e de inteligência, sobre o que o rei lhe fez perguntas, os achou 10 vezes mais doutos do que os magos, os astrólogos que havia em todo o seu reino. Fechamos os sábios aqui do reino. Era fichinha para aqueles homens de Deus, porque neles tinha o Espírito de Deus. Terminando, e Daniel, entenda bem, esteve até o primeiro ano do rei Ciro, quer dizer, saiu o reino, entrou o reino, Nabucodonosor depois saiu, entrou o parente dele, saiu, entrou os medos de peça, e estava lá Daniel, porque Deus honrou. É isso que Deus está falando com você hoje. Quer vencer, tem que se destacar. A sua família vai ver isso, sua família vai notar isso, a sua família vai presenciar isso, vai presenciar Deus operando, quer dizer, Deus se manifestando, Deus agindo a seu favor, Deus operando a seu favor. Por quê? Porque você honra a Deus. Aí eles vão ver Deus te honrar nas orações, no dia a dia, nos livramentos, nas ações, vão ver que Deus está contigo. Esse é o segredo para quem quer vencer. Amém?
Então, Hebreus capítulo 12, versículo 12. Portanto, tornai a levantar as mãos cansadas. Isso aqui é uma grande revelação que Deus está nos dando. Tem gente que está assim, está cansando. Pastor Jaime, são anos que eu oro por ele. Não é verdade? São anos que eu oro por ela. Tem gente que está desistindo, porque está desanimando, porque não viu. Calma. Primeiro nós temos que aprender o seguinte. A Bíblia diz que o justo viverá da fé. Veja comigo, Hebreus, ainda ali, 10:38. Só ali, só. Pois ele volta no 12. O justo viverá da fé. Se ele recuar, minha alma não tem prazer nele. Isaac não recuou não, pessoal. Não podemos esquecer que a fé, ela vem por ouvir e ouvir pela palavra. Então, Isaac orou, por quê? Porque ele tinha ouvido a palavra, que o pai dele tinha passado, que Deus tinha falado ao pai dele, que nele, Isaac, seria contada a descendência do seu pai Abraão. Então, ele não abriu mão de maneira alguma. Ele ficou ali, foram 20 anos de oração, sem recuar. Não, Deus falou, Deus seja louvado, glória a Deus. Em mim, Isaac será contado a descendência. Ele não desistiu, quer dizer, ele não abriu mão, somos nós. Se a Bíblia diz, crê no Senhor Jesus Cristo e serás salvo tu e a tua casa. Então você está naquele momento, já viu alguém falar assim, pastor, eu já lavei minhas mãos. Você é Pilatos, por acaso? Está lavando as mãos? Tem gente que lavou as mãos. Não, eu não sei, eu não faço mais nada agora. Você está desistindo? Não, eu entreguei na mão de Deus, mas Deus entregou nas suas mãos, ó. Como é que você vai fazer? Lembra, você está pedindo para Deus, talvez, fazer o que Ele mandou você fazer. Ele mandou você resistir ao diabo e Ele já de volta. Às vezes são anos, resistência mesmo. Não adianta adiar minha família de Jesus, meu pai, minha mãe, meu filho, minha filha, quem for a pessoa, está amaldiçoado teu vício, teu adultério, é uma constante ali. Não é repetir a oração, não é permanecer na oração. Eu tenho explicado que não é negar os fatos, é não concordar com os fatos. Os fatos dizem, ele é viciado, mas a palavra diz, ele é herança do Senhor. Então, eu não nego os fatos, eu não concordo com os fatos. Está amaldiçoado esse vício, eu não aceito, porque meu filho é herança do Senhor, porque a minha casa será salva, porque a minha família é do Senhor Jesus, porque a fé chama as coisas que não são como se já fossem. Então, eu declaro que a minha casa é do Senhor Jesus, eu declaro que a minha família é do Senhor Jesus. É isso que temos que fazer. E você vai ver que você vai vencer. Pode ter certeza disso, tem que ser assim. Então ele está dizendo aqui, levantai, entendam? Portanto, tornai, quer dizer, tornar, porque pararam, torne a levantar as mãos cansadas. Vamos para o livro de Êxodo, no capítulo 17, que tem a história aqui do homem que está com as mãos cansadas, que foi o Moisés. Mas vamos ver como é que ele superou isso aqui. 17, versículo 8. Êxodo é o segundo livro da Bíblia. O nome Êxodo quer dizer saída. Então veio Amaleque e pelejou contra Israel em Refidim. Pelo que disse Moisés a Josué, escolhe-nos homens e sai, e peleja contra Amaleque amanhã. E eu estarei no cume do outeiro e a vara de Deus estará na minha mão. Josué passou a ser o comandante do exército. E ele é o homem que comandava tudo ali, o Moisés. O Josué está debaixo da autoridade dele. E Josué fez conforme o dissera, pelejando contra Amaleque. Mas Moisés, Arão e Ur subiram ao cume do outeiro. E acontecia que, quando Moisés levantava a sua mão, Israel prevalecia. Mas quando ele abaixava a sua mão, Amaleque prevalecia. Porém, as mãos de Moisés eram pesadas. Por isso tomaram uma pedra e a puseram debaixo dele, para assentar-se sobre ela. E Arão e Ur sustentaram as suas mãos de um lado e do outro lado. Ficaram as suas mãos firmes até que o sol se pôs. E Josué então desfez Amaleque e o seu povo ao fim da espada. Qual é a nossa lição aqui? Veja só. Moisés sentiu que suas mãos estavam cansadas. O que ele fez? Primeiro, assentar-se sobre a pedra. A pedra aqui é a rocha, que é Jesus. Jesus mesmo disse, se a casa estiver sobre a rocha, nenhuma tempestade vai derrubá-la. Está lá em Mateus 7, 24. A casa tem que estar edificada. Então a minha oração, a minha vontade, a sua tem que estar sobre a palavra de Deus. O Isaac não orou só para ser pai, não. Claro que ele queria ser pai.
porque a sua mulher era estéril. Mas o Isaac queria principalmente que se cumprisse o quê? O que estava escrito na palavra. O que estava escrito, o que foi dado para o Abraão. O que foi dado a Abraão? Que nele, Isaac, seria contada a descendência do seu pai Abraão. Gênesis 17, capítulo 17, versículo 19. Para nós está escrito também. Nós temos que, para ele foi dado, foi revelado, depois foi escrito. Mas é isso que nós temos que entender. Nós temos que ficar com aquilo que Deus diz. Quando Maria recebeu aquela ordem, aquela visitação do anjo, que o anjo disse que ela seria mãe, ela não entendeu. Mas espera, eu sou virgem, nunca tenho contato com homem. E o anjo disse, mas virá sobre ti o poder de Deus, o Espírito Santo te cobrirá, e você dará à luz então um filho, e vai pôr o nome de Jesus. Sabe o que ela disse? Cumpra-se em mim segundo a tua palavra. É o que nós temos que ter. Então a nossa oração tem que estar em cima da palavra, fundamentado. Uma vez nós estamos cansando, porque o tempo está passando, o filho não muda, a situação não muda, e você começa a desanimar. Não, Hebreu mandou você levantar, peça ajuda de alguém. É bíblico isso. Nós devemos nos comunicar com os santos nas nossas necessidades. Então, nós devemos pedir, foi Arão e foi Ur, um de um lado, um de outro. Veja o que diz o Senhor, lá no livro de Mateus, vamos ver isso aqui, pessoal, capítulo 18, versículo 20. Mateus é o primeiro livro do Novo Testamento. Mateus, capítulo 18, versículo 20. Deixa eu ler direto aqui, que eu estou com a Bíblia nova, estou aqui mexendo, né? 18 é o capítulo, 20 é o versículo. Ele diz assim: portanto, porque onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, aí estou eu no meio deles. Então o Moisés fez isso. Ele pegou o Arão, que era seu irmão, às vezes é alguém da família que vai te ajudar em oração. Às vezes não é. Às vezes marido e mulher se unem, às vezes 2 irmãos que unem pela família. Às vezes é um estranho, o Ur não era, mas estava ali. Qual é a nossa mensagem aqui? É bíblico você às vezes chamar alguém ser um parceiro de oração. Irmão, olha comigo, um opera o outro. Verdade, trocando em orações, mas sempre fundamentado na palavra, sempre em cima da palavra, sempre lembrando o que Jesus disse: sem mim nada podereis fazer. Então é importante você fazer isso aqui, vou estar sobre a palavra de Deus. Eles oraram, vamos voltar no Hebreus, tem coisa que você tem que ficar aqui. É bonito, meu irmão, ler a Bíblia Sagrada, Hebreus 12, 12. Então levantai as mãos cansadas, estão cansadas, diz assim, e os joelhos desconjuntados. O que é isso, pastor Jaime? Tem gente, meu irmão, que não está mais dobrando o joelho diante de Deus. Não é a posição física só, não. Veja esse Daniel que citamos na primeira parte, que a Bíblia diz que 3 vezes no dia, o que ele fazia, pessoal? Dobrava os joelhos. Orava e dobrava os joelhos. Mas dobrar os joelhos não é apenas a posição física, é a posição espiritual. Tem gente que não se dobra mais diante de Deus, irmão. Não tem mais reverência nenhuma, os joelhos estão desconjuntados. O que é isso? Ele não se dobra diante de Deus. Começou a ter a vida dele, fez o homem chamado Saul. Ele fez isso. Deus disse, você vai agora, entenda bem, destrói totalmente os amalequitas. Ele não fez isso não. Deus sabe. É como você fala assim, Deus está velho, não sabe o que está fazendo não. Pessoal, vamos ficar com o melhor das vacas, vamos ficar com o melhor da coisa. Fez uma coluna para si. Quer dizer, a pessoa começa a não ter respeito pela palavra de Deus. Você sabe o que é rebelião? É você se levantar contra a autoridade. E porque tem gente fazendo isso que não é, desculpa a expressão, tapado, não está vendo. Não é porque a autoridade, a Bíblia diz que ela é simplesmente por Deus. Se ela é certa ou não, você ora por ela. Quem tem que remover, quem remove reinos é Deus. A Bíblia fala que Deus remove reinos. Ele remove reinos. Então ele que remove a autoridade. Não é que eu tenho que ficar agora. E a pessoa faz isso até na obra de Deus. E a pessoa se perde. Aqui está dizendo claramente para nós, os joelhos estão como desconjuntados, não dobram mais os joelhos, não se dobram mais diante de Deus. Você vê se Daniel 3 vezes no dia dobrava os joelhos, buscava. O missionário R.R. Soares, ele costuma dizer, quando ele vai orar, até na madrugada, ele levanta e diz que às vezes lava até um rosto, como até escovar o dente. Então, porque ele vai falar com Deus, quer dizer, uma reverência ao Senhor. É uma reverência, nós temos que aprender a reverenciar o Senhor. Claro que Ele é meu amigo, Ele é seu amigo, Ele é nosso amigo, mas Ele é Deus, pessoal.
Ele é Deus. Então, como Deus, e como Ele é Deus, e esse Deus nós temos que reverenciar. Principalmente, entenda bem, sabendo que Ele conhece meus pensamentos, Ele conhece o seu. Tem gente que não está nem aí. Já pensa o que olha para uma pessoa, a mente, já ouviu falar que os antigos diziam, oficina do diabo, irmão. Só pensa o que não tem que pensar. E quando não falam, então não tem reverência nenhuma, é um escândalo tremendo que as pessoas estão notando isso. Eu falei quando eu comecei no Evangelho, um dia que eu vi um homem que eu considerava de Deus falar uma palavra feia, eu fiquei assim, já viu o estado de choque? Não acreditei, não dava para acreditar. Como é que a pessoa que orava, até por você e tudo, quer dizer, aquilo ali escandaliza, como não era meu pastor não. Era um outro rapaz que auxiliava lá, mas que eu considerava que depois do hotel. Então, simplesmente falando isso, que de repente alguém pode ouvir e achar que foi no passado. Não, só para mostrar isso. Mais ainda, ele diz assim, e fazei veredas direitas para os vossos pés. Irmão, atenção, vereda direita, para de sair, toma. Tem dia que é crente. Desculpe quem tem o nome de Raimundo, né? Nós costumamos usar para dar a rima, né? É o crente Raimundo, um dia na igreja, um dia no mundo. Quer dizer, um dia é crente, no dia passa um mundano, fala palavrão, irmão, como é que pode, misericórdia. Um dia está dizendo aleluia, glória a Deus, um dia está falando palavra do diabo. Um dia está olhando para os céus, outro dia está olhando para onde não deve olhar. Que negócio é esse? Faz direito a sua... Porque as pessoas... Você vai ver qual é importante. Agora que vai chocar você, vai impactar. Por quê? Eu vou correr rapidinho para voltar. E voltar, assim. Fazei vereda direita para os vossos pés, para que o que manqueja se não desvie inteiramente. O que é isso? Aquelas pessoas estão ainda, não estão firmes, mas elas estão olhando para você. Eles estão vendo, estão começando na fé. Se eu olhasse para aquele homem, eu tinha se desviado, achava que podia falar que não tem problema algum, não. Não. Eu coloquei logo no meu coração, desde o começo, olhar para Jesus, autor e consumador da fé. Disse, nada vai me separar do amor de Deus, nada vai me escandalizar, irmão, nada. Eu sempre vou olhar para Jesus, mas tem gente que não vê isso, ele não vê que as pessoas que não estão firmes ainda estão olhando para ele. Se ele pode fazer, eu também posso. Não pode. Foi essa semana, eu dei a mensagem para vocês, de segunda carta de Paulo aos Coríntios 6,4, que nós temos que ser recomendáveis. Olha o que ele diz assim, antes, como ministro de Deus, tornando-nos o quê? Recomendáveis. A pessoa deve ser, quer dizer, nós fomos ser exemplo para eles. Meu marido depois foi pregar, minha mulher, o meu pai, olha a minha mãe, olha o meu irmão, que diferença, mudou, verdade. Eu conto com o meu irmão, o mais novo, ele tinha uma vida, vamos dizer, estava começando a vida profissional dele, Deus abençoando, prosperando, vindo uma família pobre de maré. Entenda, primeiro contrato dele, entenda, no clube que ele foi participar, ele comprou um apartamento. O segundo, que foi o outro clube, ele já comprou uma casa grande, entenda, carro, tudo aquilo ali. Mas ele começou a ver, puxa, o Jaime não tem nada que eu tenho, mas o Jaime tem alguma coisa que eu não tenho. O que o Jaime tinha? O Jaime tinha Jesus. E ele então foi querer Jesus também. Até hoje, glória a Deus, está com Jesus. Me lembro que eu batizei ele no dia 1º de junho de 1986. Então fez 38 anos, né? Que eu batizei assim, meu irmão, continua firme com Jesus, é um cristão, continua firme. Mas eu me tornei recomendável para ele. Quer dizer, ele começou a olhar assim, era aí, ele tem alguma coisa que eu não tenho. No começo é normal. Lembra daqueles 2 primos, que um se tornou pregador? Ele se olhou quando o primo dele veio para a igreja, ele ficava com raiva de igreja. Não fale negócio de crente comigo, não. Mas por quê? Porque esses crentes tiraram o meu amigo, o meu parceiro, o meu primo, que ia para a noitada comigo. Agora ele disse que não, está numa boa, está com Jesus, que crente ser bom. Eu não gosto dessa vida, não. Com o tempo ele começou a notar que o primo estava numa boa mesmo. Estava sempre feliz, nunca nem com ele discutia. Quando ele ia debochar do primo, rapaz, você não sabe o que está perdendo. E discutir. Começou a mostrar. E ele foi para a igreja também, ele começou a ver, é isso, nós temos que nos tornar recomendáveis, mas para isso, temos que fazer o quê, pessoal? Quem está dizendo aqui para nós? Olha o que ele está dizendo aqui, fazer vereda direita, não fica se desviando não. Um dia, como que eu falei, desculpa o Raimundo, o crente Raimundo, entende? Um dia na igreja, um dia no mundo, um dia é crente, outro dia mundano. Não, um dia está lá vendo lá o programa, no dia está vendo o que não presta. Não, todo dia seja firme e constante.
Todo mundo tem que ver você firme e constante, que você realmente tem uma vida, é agradável, uma vida que mesmo quando você enfrenta lutas, mesmo quando você enfrenta adversidade, você não perde a paz, você não entra em desespero, não, você confia que Deus está contigo. Tem mais, ele vai dizer para nós, e ele diz assim, para que antes seja sarado, seguir a paz com quem? Com todos, amigo, seguir a paz com todos, todos é todos, todos não tem exceção não. Tá bom? E não dá uma de pobre coitadinho, não. Deus é que vai mudar a sua vida. Você que vai se levantar para ser homem de Deus. Isso ele está dizendo aqui. Segui a paz com todos, mas eu fui injustiçado, pastor Jair. Siga a paz com essa pessoa, como olhe por ela, Deus, ela foi má comigo, ela foi errada, mas só tem misericórdia dela. E quando vê, mostra que você está em paz. Porque Jesus falou uma coisa que é muito dura, pessoal. É Mateus 10:36, que os inimigos do homem são, sabe quem? Olha o que ele diz, seus familiares. Às vezes é a família da nora, que não gosta, entenda bem, do seu filho, talvez maltrata até seu filho. E você lembra daquele ensinamento, você está morrendo com o veneno dos outros. Eles estão fazendo mal para o seu filho, você está com raiva deles. A Bíblia não seguir a paz com todos. Mas como é que eu vou seguir? A Bíblia, se depender de você, tem a paz com todos. Ore. Jesus, esse pessoal está sendo mal com meu filho, está humilhando meu filho, debochando meu filho. Mas só tem misericórdia deles, que meu filho é herança do Senhor. Assim, ou a minha filha, ou o meu irmão, é a família da minha cunhada, que desdenha, porque eles são melhores, pastor Jaime, e desdenham essas coisinhas de família que tem. Você não deixa isso entrar, não. Como eu falo, é na política, esse cara, ele faz tudo aquilo, são essas leis, entenda bem, que aparecem aí às vezes, lei de quando a gente fala do aborto, mas não vou ficar com raiva de quem entenda vai ler, eu vou orar por ele, eu tenho que ter paz, Jesus, abre os olhos dessa autoridade, e quem não quiser se endireitar, Deus vai mostrar, as coisas vão acontecer, irmão. Deus remove reinos, remove muita gente, tem gente que já ouviu falar, está por cima da carne seca, mas se não ficar direitinho com Deus, Deus remove ele. Vai aparecer, as coisas vão, não tem nada oculto diante de Deus, não. Não tem que xingar, só entregar a Deus, entrega ao Senhor. Então, essa é a mensagem. Se nós seguirmos a paz com todos, as pessoas notarão isso. Seguir a paz com todos. E o que mais, pessoal? E a santificação. Meu irmão, porque sem santidade ninguém verá o Senhor. 1 de Pedro 1,16 diz, sede santos, porque eu sou santo. 1,16, o rapaz saiu, foi tomar café. 1,16, está bem claro para nós assim, está lá. Ele está dizendo para nós assim, porquanto está aqui, sede santos, porque eu sou santo. E no versículo 15 ele diz, em toda a vossa maneira de viver. Então, as pessoas vão notar, o que é a santidade? Pautada na palavra, foi Daniel, não vou me contaminar, esse é o santo. Eu não vou receber esse dinheiro, porque não está de acordo, é verdade aí. Na política, onde foi, irmão? Não aceita não, não aceita. Não é santo, não aceite. Não aceite que você vai se dar mal um dia, se não se arrepender, verdade. Não aceite. O prazer de José não aceitou. Podia aceitar aquele prazer de ter aquela mulher, a dona da casa. Não, que isso? Por que eu vou pecar contra Deus? Não pecou, foi honrado, Deus vai te honrar. Oh, isso é forte, hein? E sem a qual ninguém verá o Senhor. Mas, para terminar, não é? Aí, versículo 15. Tendo cuidado que ninguém se prive da graça de Deus. Meu irmão, nós estamos privando as pessoas da graça de Deus. Por quê? Por causa do nosso ódio, por causa dos nossos desvios. Entenda? Não quer ser como meu pai, não. Meu pai um dia está lá na igreja, aleluia, glória a Deus. Um dia está lá xingando palavrão dentro de casa. Um dia ele está até orando pelas pessoas, no outro dia está falando mal das pessoas. É verdade. Então nós temos que tomar cuidado. Estamos privando as pessoas da graça de Deus. Estamos privando com o nosso testemunho. Não, aí oramos. Já ouviu alguém falar fazendo buraco na água? Não dá certo. Enxugando gelo? Não dá. Por quê? Porque estamos privando, principalmente a nossa família. Não, vamos ser testemunhas. Vós sois a luz do mundo. Você é a luz na sua casa. Vamos parar agora. Pega a palavra de hoje, volta ao versículo 12. Portanto, tornai a levantar as mãos cansados. Está cansado? Deus vai te ajudar. Vai levantar alguém para te ajudar em oração. Amém? Não joga para Deus o que Ele mandou para você. Ele te deu uma missão e você vai ser abençoado.